Todos aceitam a gravação? Certo. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser República Velha, República da Espada, República das Oligarquias. Existem várias denominações para a mesma coisa, tá? Mas o que interessa é que, no final das contas, vai acabar na mesma coisa. Pronto. Bem, o termo República Velha, ele abrange essa parte chamada de República da Espada, que é o governo inicial constituído por militares, e depois a República das Oligarquias, até a Revolução de 30 do Getúlio Vargas. Inclusive, esse termo República Velha é um nome que merece crítica, porque foi um termo cunhado na ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, justamente para poder criar essa oposição. Ora, Estado Novo e República Velha, para eles mostrarem que eles eram uma nova política, novas ideias, para contrastar com isso, com esse passado de república, de oligarquias, etc. Mas que, na verdade, não mudou muita coisa, só mudaram as oligarquias no poder, entre as dessa época e depois as da Revolução de 30. E, posteriormente, da ditadura do Estado Novo. Então, esse termo República Velha, ele merece essa crítica por esse motivo, porque é um termo cunhado da época do Estado Novo e até antes mesmo, na Revolução de 30, já se falava nesse termo República Velha para mostrar a ideia do Getúlio Vargas como um salvador, como um novo modelo de política. Tá? A apostila, outros livros de história, englobam República das Oligarquias, República das Espadas. República da Espada. Primeira parte, República da Espada, vai desde 1889, da proclamação da República, até 1891, quando o Floriano Peixoto sai e é eleito um presidente civil. Tá? Essa proclamação da República, só rememorando, a gente sabe como foi que aconteceu. Eu falei daqueles 3 pilares que apoiavam a monarquia: igreja, exércitos e cafeicultores. Ora, igreja, eu falei daquele conflito que houve com relação ao regime do padroado, quando Dom Pedro recusou o seu cúmplice a uma bula do Papa, proibindo a associação de católicos a organizações como a maçonaria. Terminou com a prisão aí dos bispos de Olinda e de Belém, gerou um desgaste da monarquia. Segundo pilar, o exército voltou fortalecido da Guerra do Paraguai, com ideais republicanos e com ideais abolicionistas. E o exército saiu com um prestígio político muito grande e com ideias positivistas republicanas. O terceiro pilar eram os cafeicultores. Os cafeicultores do Oeste Paulista, pelo caráter deles, eles já estavam buscando mão de obra imigrante, mão de obra livre, eles gastavam uma parte desse capital dele na industrialização, assim, na indústria nascente. Eu não posso dizer uma industrialização forte, porque a industrialização pelo capital do café vai se dar durante essa parte da República das Oligarquias, mas eles já usavam uma parte desse capital para melhorias de infraestrutura e para financiar uma indústria nascente, e os cafeicultores do Vale do Paraíba, que estavam presos a métodos arcaicos de produção, e também a mão de obra escrava, o fortemente da mão de obra escrava. Então, junta aí, sem o apoio da igreja devido a essa questão, esse desgaste que teve pela prisão desses bispos de Olinda e de Belém, o exército com ideais republicanos, a elite do Vale do Paraíba, que ainda era um dos últimos berços que apoiava ali a monarquia, agora revoltada com o ideal de revanche. Por quê? Porque perdeu a escravidão, perdeu uma parte da sua riqueza, do seu patrimônio, que era em mão de obra escrava. E os fazendeiros do Oeste Paulista, mais alinhados com os ideais republicanos. Então, chutou-se uma porta podre e uma população alienada, sem envolvimento político tão forte. Esse movimento que começou, como eu falei na última aula, com uma passeata, tudo por conta de um boato, de uma fake news, de que o Visconde de Ouro Preto teria mandado prender o Deodoro da Fonseca. Quando começou essa passeata pelos quartéis do Rio de Janeiro,
e viva a República, viva a República. Essa história colou e no outro dia eles já estavam redigindo a ata de proclamação da República. Perdão. Logo após essa ata de proclamação da República, a República colou. A família real começa a juntar seus pertences e embarca. Tá? Então, nessa coisa de se colar, colou, já havia por trás de tudo isso um movimento republicano. Um movimento republicano em duas vertentes. O movimento republicano liberal e o positivista. O movimento republicano liberal era defendido sobretudo pelos cafeicultores do Vale do Oeste Paulista, pregava a descentralização política e a autonomia dos estados e baseava-se no modelo norte-americano, aquele modelo federalista. Não uma constituição, mas como normas amplas e gerais. Mas cada estado decidia as suas leis. O estado do Ceará podia ter pena de morte, o estado de São Paulo não tinha pena de morte. Cada estado poderia decidir sobre essas coisas, contanto que não ferisse a Constituição, a Carta Magna principal, a Declaração de Direitos, que nem é nos Estados Unidos. Já o projeto republicano positivista, ele era o que tinha mais aceitação e difusão dentro dos membros do Exército. Eles queriam uma promoção do progresso dentro do pensamento de industrialização, espírito ordeiro e forte intervenção do Estado. É aí que, em 1891, já em 1891, surge o formato da atual bandeira do Brasil, que leva esse tema, ordem e progresso, justamente com base nesse ideal positivista aqui, do projeto republicano positivista, que foram a ala militar que inicialmente tomou o poder, do Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, que conquistaram e tomaram o poder. Então eles defendiam essa industrialização, esse espírito ordeiro e a forte intervenção do Estado, o lema ordem e progresso. Baseado nas ideias desse filósofo positivista, o Augusto Comte. Tá? Então, para consolidar essa nova república, era preciso eliminar alguns fatores que lembrassem, que rememorassem a monarquia, que fizessem com que alguém remotamente ou alguns grupos reivindicassem a volta da monarquia. Então, uma das primeiras atitudes a serem tomadas por esse governo de militares da República da Espada é a revogação da Constituição de 1824, parcialmente. Por quê? Parcialmente. Ela vai continuar, algumas leis vão continuar valendo até 1891, que é quando tem a nova Constituição, a Constituição da República, a segunda Constituição do Brasil. Então, nesse momento de proclamação da República, para poder tentar apagar esses vestígios de monarquia, tirar da lembrança do imaginário popular, vestígios do regime monárquico, as primeiras coisas foram o banimento da família real do Brasil. Eles estavam banidos, proibidos de pisar em solo brasileiro durante, se eu não me engano, 50 anos. Tanto é que depois, quem trouxe os restos mortais de Dom Pedro e da Princesa Isabel foi o Getúlio Vargas. Justamente para poder se opor a isso, foi ele que lançou esse termo República Velha e ainda se propôs a trazer os restos mortais da família imperial, que estava banida até então pela República Velha, pela República das Oligarquias, que ele lutava contra. Tá? Só estou dando uma adiantada na história. Mas, enfim, uma das primeiras coisas, no dia seguinte, logo já foi banida a família imperial, já foi banida do Brasil. Eles tinham um prazo para te sair daqui e não poderiam mais voltar por 50 anos, se eu não me engano. Depois, se eu tiver errado, alguém me corrige, ou então eu corrijo na próxima aula. Mas tinha um tempo determinado. Dom Pedro II morreu alguns anos depois em Paris e a Princesa Isabel morreu também, se eu não me engano, foi em Portugal ou se foi na França, mas ela morreu na Europa. Outra coisa, a extinção do Conselho de Estado. O Conselho de Estado era para aconselhar o monarca. Se não tinha monarca, não tinha necessidade de Conselho de Estado, nem de primeiro-ministro. Se agora nós temos um presidente, se agora a gente está numa república federalista. O presidente, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Tá? Ele representa o país e ele representa o governo.
No regime anterior de monarquia, vigente desde a Constituição de 1824, em tese, o imperador era chefe de Estado e o primeiro-ministro era o chefe de governo. O primeiro-ministro compunha esse conselho de Estado de Sua Majestade, compunha o governo de Sua Majestade. Agora, como a figura do presidente, a figura republicana do presidente, concentra chefe de Estado e chefia de governo, não tem necessidade desse conselho de Estado. Tem os ministros. Extingue-se o poder moderador, claro, obviamente, não tem mais moderador, não tem quem exercê-lo. Mantém a República, mantém os três poderes, legislativo, o executivo e o judiciário, só que algumas alterações na questão do poder legislativo, que acaba com o Senado vitalício. Outra coisa também, extingue a associação Igreja e Estado, o Brasil passa a ser um Estado laico, e é instituído o casamento civil. Até então, o casamento, só existia o casamento religioso, feito, registrado nos livros da Igreja Católica. Como era a religião oficial do Estado, os padres, os clérigos eram equiparados a funcionários públicos, uma das funções da Igreja era o registro de nascimento, por meio do registro de batismo, era registro de casamento, era registro de óbito, pelos registros de sepultamento. Então, a partir do momento que é proclamado esse Estado laico, que era uma das coisas defendidas pela República, extingue-se isso. O Brasil agora é um Estado laico e vai ser instituído o casamento civil. Inclusive, depois, só adiantando para vocês, quando a gente for ver naquela parte da Guerra de Canudos, isso era uma das coisas que o Antônio Conselheiro era contra a República. Era essa questão justamente da República ter instituído o casamento civil. Para ele era uma coisa do demônio. Isso era uma das ideias que o Antônio Conselheiro pregava. Só adiantando para vocês. Tá? Isso foi um dos motivos também que levou ao movimento de beato do Antônio Conselheiro. Tá? Banimento da figura real, separação entre igreja e Estado, grande projeto de naturalização de estrangeiros que viviam no Brasil. Ora, aumentar a população, tanto em questão de mão de obra, e tanto para poder dissolver, colocar gente no país que não conhecia a história do país. Ora, gente de outro país que não sabia o regime anterior, chegando aqui, talvez não corria tanta informação como corre hoje em dia. Não se sabia qual era o governo, ninguém estava preocupado com questão política. O pessoal estava preocupado. Vejam só, pessoas, em sua maioria, analfabetas, com baixas condições de renda, também com precárias condições de vida, estão preocupados com a sua alimentação. Então, essa questão política de monarquia ou de república é um mero detalhe. E principalmente para quem vem de fora para cá em busca de melhores condições de vida. E convocação de eleições para a Assembleia Constituinte de 1890. Tá? Em 1890 é convocada essa Assembleia Constituinte e em 1891 essa Constituição está pronta. Essa é a primeira Constituição da República do Brasil. Essa Constituição republicana. Ela transforma o Brasil em uma república federativa. O sistema de governo é o presidencialismo. A forma de poder é o federalismo, possuindo estados com grande autonomia. Não tanto a autonomia que aqueles liberais queriam, mas um meio termo entre a autonomia que os liberais queriam e a autonomia que os positivistas queriam, para tentar agradar e conciliar nesse momento, para não provocar uma cisão naquele movimento republicano ali inicial. Divisão dos três poderes eliminou basicamente o poder moderador, mas o executivo continuava sendo exercido pelo presidente, que no executivo o presidente era o chefe do executivo, era chefe de Estado e chefe de governo, legislativo e judiciário. Voto universal masculino. Agora, aqui acaba com o critério de renda, tá? Mas ainda tem uma exclusão. Não inclui mulher e nem inclui analfabeto. Voto universal masculino, aberto.
exceto para analfabetos, mendigos e menores de 21 anos, padres e soldados. Por que soldados? Soldado, baixa patente, ligação com classes populares. Então, esses praças, eles não são interessantes na política, porque a origem, vamos ver, até hoje em dia, a origem dos praças de oficiais subalternos é a origem de classes populares. Uma pessoa que faz um concurso para a polícia militar, se você fazer um estudo sobre a origem dessas pessoas, sobre as características de onde elas vieram, vão ter origem de camadas médias urbanas. Então, nesse momento, não é interessante para um movimento encabeçado pela alta patente, pelos oficiais das Forças Armadas. Esses, sim, oriundos da elite. Então, padres e soldados, o baixo clero e baixas patentes militares estão excluídos. Então, vamos só decorar, memorizar isso. Voto universal masculino. Mulher não entra aqui. Voto feminino só a partir de 1930, com Getúlio Vargas. E votar, de fato, a primeira vez que a mulher vota só em 1933, quando tem eleição. Tá? O direito do voto feminino é adquirido em 1930 e só se vota em 1933, a mulher. Então, voto universal masculino, voto aberto. Aqui que é a grande crítica de tudo isso, voto aberto. Você chegar lá e dizer em que é que você vai votar. Ou, imagine só, voto aberto com gente analfabeta. Certo, eles colocavam aqui, exceto para analfabetos, mas muitos analfabetos votavam. E eu vou dizer como. A questão da chapa. Imagine só que um fazendeiro influente numa região tivesse ali o seu chamado curral eleitoral e ele tivesse várias pessoas na fazenda dele que fossem votar nele, e esse pessoal fosse analfabeto, isso não era um empecilho. Primeiro, não tinha justiça eleitoral. Justiça eleitoral também só surge com Getúlio Vargas, depois da Revolução de 30. Isso não era empecilho. Existia, e como o voto também era aberto, eles faziam a chamada chapa. Eles ou faziam uma coisa para poder cobrir e pintar o nome do candidato, e eles mesmos coletavam os votos e iam entregar, pronto. Quem aqui ia questionar, chegar, doutor, fulano de tal é analfabeto? Ninguém ia questionar isso, tá? Não tinha justiça eleitoral, a fiscalização era por conta dos partidos. Não, certas coisas não aconteciam, não faziam sentido, como hoje em dia, tá? Então, esses eram excluídos também. Outra coisa era a disposição transitória. O primeiro presidente seria eleito pela Assembleia, ou seja, a primeira eleição seria indireta e depois seria eleição direta pelo voto direto dos cidadãos. Para poder não correr o risco de ter uma eleição direta, logo de primeira, e correr o risco de eventualmente ganhar um candidato e talvez até restabelecer a monarquia. Então, ficou acertado que a primeira eleição seria indireta. A população, no caso, os homens alfabetizados, ou então maiores de 21 anos, ou então os analfabetos, mas que tivessem um padrinho político que levasse o voto deles para poder computar, eles votariam em quem? Votariam no colégio eleitoral, nos deputados e nos senadores. E esses, sim, é que votariam para presidente. E a primeira eleição, ela foi assim. O Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Floriano Peixoto foi eleito vice. Então, surge aí a primeira chapa de presidentes republicanos. Deodoro da Fonseca, já consolidado, e o Floriano Peixoto. Agora, aqui eu só vou fazer alguns adendos. A forma da bandeira atual, aquela que tem o fundo verde, aquele losango amarelo, o azul, aquele círculo azul e a faixa branca com a letra verde, ordem e progresso, ela só foi instituída na Constituição de 1891, que foi o formato da bandeira do Brasil depois de um concurso. Outra coisa, até desde do outro dia, do dia 16 de novembro de 1889
Até a data da implementação da nova bandeira, a bandeira do Brasil passou a ser uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, só com as cores trocadas, verde e amarelo. E outra coisa também que muito se fala sobre essa questão de um mito republicano que foi criado em relação à bandeira, essa história de o verde, a cor verde da bandeira nacional, é as matas, a riqueza vegetal, aquele losango verde, perdão, aquele losango amarelo, ser as riquezas, o azul, o céu, e o branco, a paz. Nada disso. Isso daí foi só uma imitação fajuta feita em cima da bandeira do Império. Eles simplesmente tiraram aquele símbolo central da dinastia dos Bragança, da coroa brasileira, tiraram aquele símbolo, colocaram o símbolo azul com ordem e progresso. O verde não tem nada a ver com mata, nem o amarelo com riqueza, nem o azul com céu. O verde, na verdade, é a cor dos Habsburgo. Lembrar que Dom Pedro I era casado com quem? Com a dona Leopoldina, que era descendente dos Habsburgos, e era a cor da bandeira dos Habsburgos, verde. E amarelo, a cor dos Orleans e Bragança, a família real de Portugal. Então, quando Dom Pedro proclama a independência do Brasil, essa bandeira ela vai juntar justamente esse casamento de Dona Leopoldina com Dom Pedro I, um Habsburgo e um Orleans e Bragança. Então, uma bandeira verde e amarela, com aquele símbolo, com o brasão das armas no meio. A República veio, tirou aquele símbolo do brasão das armas do Império e colocou a bolinha azul com ordem e progresso escrito no meio. E deu essa nova conotação aí de riqueza vegetal, de matas, etc. Mas não foi isso. Enfim, promulgada essa Constituição de 1891, tomando forma esse novo sistema político, um Estado laico, o sistema republicano, federalista, presidencialista, 3 poderes, e voto universal masculino aberto, agora não tinha mais critério de renda. Proibido para analfabetos, mas apesar de ser proibido em tese para analfabetos votavam, acabavam votando por apadrinhamento político dos fazendeiros influentes que tinham na região. Outra coisa que dessa época foi sobre a proclamação da República. A proclamação da República, apesar desse nome, ela foi um golpe militar. Tem todas as configurações de um golpe militar. Acontece que, desde essa época, se programava fazer um plebiscito para ver se a população aceitava realmente a implementação da República. Esse plebiscito depois foi adiado, depois foi prometido ser feito pelo Getúlio Vargas, Getúlio não fez, depois ia ser feito durante a República Populista, não foi feito porque teve o golpe militar, teve 21 anos aí de regime militar, e ele foi feito, esse plebiscito, para consolidar o sistema republicano no Brasil, em 1992, previsto na Constituição de 1888, que determinou que o Brasil tinha que, de fato, saber ter uma legitimação popular se o povo queria mesmo ou não o sistema republicano. Aí que na Constituição de 1988, a nossa Constituição atual, foi que o pessoal veio acordar para isso. Mas acabou que o movimento monarquista não teve tanta força, passado aí mais de 100 anos da proclamação da República, era um movimento praticamente sem força nenhuma, e acabou que foi votado nesse plebiscito e o presidencialismo ganhou. Eu estou só dando uma avançada na história porque eu gosto de fazer esses links, eu não gosto de contar dessa forma linear, porque acaba que a gente perde o entendimento de algumas coisas depois. Mas é isso. O início da República no Brasil tem as características de um golpe militar. Então, depois foi ser questionado para poder ganhar uma legitimação. Então, Deodoro da Fonseca, eleito inicialmente de maneira indireta, ele começa o seu mandato. Deodoro da Fonseca não encontra bases sólidas no poder,
Por quê? O Deodoro da Fonseca ele pertencia à ala positivista. Já a maioria dos políticos, a maioria do Congresso, pertencia à ala liberal. Então, a partir daí, já começa a ter muitos entraves políticos. O Deodoro da Fonseca ele não era uma pessoa, como é que eu posso dizer, muito republicana, muito, como é que eu posso, outro termo, maleável, negociável. Ele tinha características autoritárias e, de vez em quando, ele se envolvia em conflitos com o parlamento. Ele não tinha uma articulação política, não era o forte dele. Então, ele não tinha bases sólidas no poder. Esse poder dominado pelos cafeicultores do Oeste Paulista, ele não tendo bases sólidas, ele não tendo uma capacidade de articulação política muito grande, não conseguindo lidar com a oposição, ele resolve dissolver o Congresso em novembro de 1891, prendendo um dos líderes. E aí tem uma resposta contra esse ato autoritário do Deodoro da Fonseca. Os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entram em greve. E, ao mesmo tempo, um almirante da Marinha ele ameaça bombardear o Rio de Janeiro. No primeiro episódio que ficou conhecido como Revolta da Armada. Então, resumindo tudo, o Deodoro da Fonseca, carecendo de apoio político, carecendo de capacidade de articulação política, de base de apoio no Congresso, ele resolve, num ato autoritário, dissolver o Congresso e mandar prender um líder. Aqui, essa República da Espada, apesar de ela ter uma Constituição, ela tinha características de uma ditadura militar, conformações de uma ditadura militar. Então, mandou prender mesmo. Então, há essa reação desses trabalhadores. E esse almirante Custódio de Melo, da Marinha, a Marinha era uma das forças mais fiéis ao imperador, à monarquia, mas também não lutou muito para poder, pela manutenção da monarquia. Esse almirante ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, caso o Deodoro da Fonseca não recuasse. Deodoro da Fonseca recuou em 23 de novembro de 1891, assumindo seu cargo o vice dele, Floriano Peixoto. Deodoro era doente, Deodoro era autoritário, não tinha capacidade de articulação política. Então, Deodoro da Fonseca durou pouco no poder. Ele só ficou lá enquanto ele foi útil para consolidar a República inicial. O governo Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto, apesar de ser o vice do Deodoro, a gente vai lembrar que, nessa época, votava-se para presidente e para vice. O Floriano Peixoto, ele era de outra chapa e ele pertencia mais à ala dos liberais, ligado aos cafeicultores do Oeste Paulista. Então, o Floriano Peixoto ele tinha mais popularidade, tanto da população em si, quanto ele tinha mais capacidade de articulação política. Então, o Floriano Peixoto ele chegou ao poder apoiado pelas forças políticas paulistas e pelas forças armadas. Forças políticas essas do Oeste Paulista, forças políticas essas de caráter mais liberal. Então, Floriano Peixoto ele já dá os primeiros passos aí na industrialização, no incentivo da industrialização, reforma bancária, proibindo bancos particulares de emitirem dinheiro. A emissão de dinheiro passa a ser controlada pela Casa da Moeda ou pelo Banco Central. E também ele adotou umas medidas mesmo bem populistas mesmo para melhorar a imagem dele com a população. Reduziu impostos sobre a carne, sobre o café, tabelou aluguéis, tabelou o preço de aluguel e ainda proibiu o aumento de preço de aluguéis durante um bom tempo. Construiu casas populares. Então, o Floriano Peixoto, aí, com a base de apoio dele, ele agradou tanto a sua base de apoio, quanto ele esfriou qualquer tentativa de revolta popular contra ele. Ora, o povo não estava, como eu já falei, a questão política era a última coisa que a população nessa época, que o povão pensava realmente em condição de vida precária, analfabetismo, o pessoal queria comer, queria ter onde morar. E o Floriano Peixoto ele foi justamente nisso. Ele agradou os setores, os cafeicultores que tinham apoiado a eleição dele, começando a questão da industrialização. Ele fez essa reforma bancária,
E também foi um dos primeiros a adotar medidas populistas para esse povo. Então, Floriano Peixoto conseguiu terminar o mandato dele, graças a essa sua aptidão, essa sua capacidade maior de negociação política, essa sua flexibilidade e essas medidas paternalistas que ele adotou. Claro que ele foi conhecido como Marechal de Ferro, mas ele foi um dos grandes responsáveis pela consolidação de fato da República. Então, o Floriano Peixoto ele também enfrentou alguns movimentos. Ele sufocou esses movimentos contra eles, esses movimentos revoltosos, mas, como eu falei, dada a sua capacidade de articulação política e de agradar as massas, as classes populares, que estavam mais preocupadas com as suas condições de vida, com questão de alimentação e de moradia, o Floriano Peixoto conseguiu se manter até o final do seu mandato e consolidar a República. Terminado o mandato do Floriano Peixoto, terminado como Marechal de Ferro e consolidador da República, começa a chamar a República dos Coronéis, ou a República das Oligarquias, ou também República do Café com Leite. Eu prefiro República das Oligarquias, porque aqui vai ter oligarquias, vai definir muito bem o cenário político da época. O cenário político em que a política era dominada pelas oligarquias regionais, na chamada política dos governadores, que é implementada pelo Campos Salles. É aqui que vai ter grande destaque a questão dos coronéis, os proprietários rurais com grande influência na sua região, grande poder de influência, de barganha, seja pela questão carismática, seja pela questão violenta, mas eles tinham influência, e essa influência já remontava lá desde o Império, era uma coisa hereditária, já desde 1831, só recapitulando aqui, refrescando a memória de vocês, esse título de Coronel da Guarda Nacional foi instituído por quê? Pelo Ato Adicional de 1831, tá? Então, é um período marcado pelos coronéis, pelo coronelismo, pela política regional. É a política dos governadores. Quem tem mais poder de barganha, o poder não está centrado no presidente, mas nos governadores. Quem sustenta o presidente são os governadores. E quem sustenta esses governadores são os coronéis. Então, o poder está, de fato, a nível local. É o local mandando no local e definindo o cenário nacional. Então, eu paro a aula de hoje por aqui, encerrando aqui a parte da República da Espada, e na próxima aula nós vamos começar a República das Oligarquias. Aí é aqui que a gente vai falar melhor sobre essa questão dos coronéis, é aqui que a gente vai aprofundar mais a questão do voto de cabresto e das fraudes eleitorais, que tem tudo a ver com a Constituição de 1891, com o voto aberto. Vou interromper o compartilhamento da tela. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Thaisa. Obrigado, Thaisa. Então é isso. Na próxima aula eu continuo com a parte da República das Oligarquias. A gente vai se aprofundar mais nisso. Termino com a Revolução de 30. Então daqui, próxima semana, a gente vai falar mais de República Velha, vai falar sobre o desenvolvimento da industrialização do estado de São Paulo e a relação com os cafeicultores. Depois a gente vai chegar na Revolução de 30 e daqui a 15 dias a gente já vai estar falando do Getúlio Vargas. Então, pessoal, é isso e boa noite e até a próxima semana.